O assunto é Brasileirão. O Campeonato Brasileiro está entrando na reta final. Com a vitória no fim de semana, o Flamengo abriu 4 pontos de vantagem sobre o vice-líder, que é o Palmeiras, que apenas empatou com o Fluminense. Uma rodada marcada por disputas diretas no topo da tabela e que pode sim ter sido decisiva na corrida pelo título. Todas as informações agora com Vinícius Pacheco, que chega por aqui. Boa noite, Vini. Então, para os rubro-negros, a notícia é positiva, pelo menos a expectativa é grande aí para o título de 2025. Estou certo ou estou errada? Boa noite, André. Boa noite a todos que nos acompanham no Pix News. E o Palmeiras, na reta final, deu aquela relaxada, não vem apresentando bom futebol, e o Flamengo deu uma evoluída nessa reta final, crescendo na hora certa para os flamenguistas, já com a chance de ser campeão amanhã mesmo, colocar uma mão na taça, pelo menos, do Campeonato Brasileiro. Mas nesse final de semana a gente vai mostrar agora primeiro os gols de domingo, porque o Cruzeiro entrou em campo e goleou o Corinthians. E a gente confere agora com o artilheiro do campeonato, Caio Jorge, fazendo os 2 primeiros. Ele pegando esse rebote e abrindo o placar para a Raposa, 1-0 para o Cruzeiro cabuloso. Na sequência, ele de novo, cruzamento para a área e Caio Jorge fazendo o segundo do Cruzeiro. E o terceiro veio também dos pés do Caio Jorge, um belo passe, encontrou o Arroio para fazer esse golaço, e o terceiro do cabuloso vencendo o Timão. E aí abre aquela expectativa, porque esse é o confronto também da Copa do Brasil na semifinal. Já o Bahia, que também está brigando por uma vaga na Copa Libertadores, venceu jogando em casa por 1-0 o gol do Eric Pulgar. E a gente confere agora, cruzamento para a área e de cabeça Eric Pulgar fazendo 1-0 para o tricolor baiano, para a festa aí da torcida e para o choro, a emoção aí do Pulgar, fazendo o único gol da partida, 1-0 para o Bahia. Já no jogo São Paulo e Juventude, o São Paulo fez os 3 gols da partida, mas venceu apenas por 2-1. E a gente confere agora. O primeiro gol foi marcado pelo Bobadilha, 1-0 aproveitando um bom passe, 1-0 para o São Paulo. O segundo veio nesse belo gol do Rigoni no canto. O São Paulo ontem que jogou também na Vila Belmiro, que tinha jogo no Morumbi. E o terceiro gol também veio do São Paulo, dessa vez com o Ferrarese, mas dessa vez foi contra, 2-1 para o São Paulo, vencendo na Vila Belmiro. Já na parte de baixo da tabela, o Vitória conseguiu vencer num momento importante e fugir da zona de rebaixamento, pelo menos por enquanto. E a gente confere agora. O primeiro gol foi marcado pelo Luan Cândido, naquele gol bem de Série B, bateu ali na cabeça do defensor do Sport. Dá até aquela impressão que o goleirão vai pegar, não vai. Matou o goleiro, não tinha chance mesmo. 1-0 para o Vitória. O segundo gol veio dos pés do Ayrton. 2-0 para o Vitória. O Sport chegou a reduzir a vantagem, com o Pablo, fazendo então 2-1. E o terceiro gol veio dos pés do Renato Kaiser, aumentando aí a vantagem, 3-0 do Vitória, vencendo o Lanterna do Campeonato Sport, já rebaixado. Agora a gente vai falar para vocês, mostrar a tabela do Campeonato Brasileiro, mas primeiro a gente vai passar os resultados de sábado. Por quê? Então, o Botafogo venceu o Grêmio por 3-2, o Flamengo venceu o Bragantino por 3-0 e muita expectativa também no jogo entre Palmeiras e Fluminense. Expectativa porque o Fluminense entrou com alguns jogadores reservas, mas deu muito trabalho para o Verdão e ficou no empate em 0-0. Com isso, a tabela ficou desse jeito aqui, ó. Flamengo abrindo 4 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, que tem 70 pontos. O que isso quer dizer? Quer dizer que amanhã, se por acaso o Flamengo vencer e até mesmo o Palmeiras empatar, o Flamengo coloca uma mão na taça, porque o Flamengo vai abrir 6 pontos de vantagem e já vai ter um número maior de vitórias e um saldo de gols com mais de 20 gols de diferença. O Palmeiras ia precisar vencer as 2 próximas rodadas, o Flamengo perder as 2 próximas rodadas e o Palmeiras vencer por mais de 10-0, o que se tornaria muito difícil. Mas, se por acaso amanhã o Palmeiras vencer e o Flamengo vencer, a gente ainda continua tendo viva essa chance do Palmeiras ser campeão
Brasileiro também. Lembrando que os dois times entram em campo amanhã, a gente já vai mostrar daqui a pouquinho também como que é a tabela nesses próximos 3 jogos. Mas completando aqui então o Cruzeiro com 68 pontos e o Mirassol com 60 pontos. E o que está bem emocionante também é a parte de baixo da tabela. Porque olha só, na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro, a gente confere na próxima arte, a gente tem então o Sport já rebaixado, mas aqui ó, o Santos com 37 pontos, é o último da zona de rebaixamento, para sair da zona de rebaixamento, e ele entra em campo hoje contra o Internacional às 9 horas da noite, que tem 40 pontos. Se o Santos vencer, vai empurrar o Vitória para a zona de rebaixamento e o Internacional vai ficar ali na pontinha, quase entrando também na zona de rebaixamento. Tá bem emocionante, tanto a parte de cima do Campeonato Brasileiro, quanto a parte de baixo também na zona de rebaixamento. Agora a gente vai mostrar para vocês os confrontos que terão ainda o Flamengo e o Palmeiras. Então lembrando, faltam 3 rodadas. O Flamengo então, nesses próximos jogos, enfrenta amanhã o Atlético Mineiro em Minas Gerais, depois enfrenta o Ceará jogando em casa, esse jogo ocorre na quarta-feira da semana que vem, e a última rodada do Flamengo é contra o Mirassol. Lembrando, claro, que os dois times, Flamengo e Palmeiras, também se enfrentam neste sábado na decisão da Copa Libertadores. Já o Palmeiras, está um pouco mais difícil a vida do Verdão. Por quê? O Palmeiras vai enfrentar o Grêmio amanhã, fora de casa, na Arena Grêmio. Depois enfrenta o Atlético Mineiro, também fora de casa, lá em Minas Gerais. E a última rodada contra o Ceará. Lembrando também que o Flamengo enfrentará amanhã o Atlético Mineiro, já desmotivado, afinal de contas, perdeu nesse final de semana a Copa Sul-Americana, vice-campeão continental, ele que o ano passado também foi vice-campeão da Libertadores. Agora vamos falar de Vitória, coisa boa, porque o Coritiba é campeão da Série B e subiu para a Série A, conseguiu acesso, conquistando aí 3 vezes o título da Série B. E a gente confere os outros times que também subiram para a Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético Paranaense também conseguiu subir para a Série A, ele que venceu ontem o América Mineiro. O Coritiba havia vencido o Amazonas por 2-1. A Chapecoense, com 62 pontos, também conseguiu acesso para o Campeonato Brasileiro ao vencer o Atlético Goianiense. E o Remo, com a vitória por 3-1 sobre o Goiás, também subiu para a Série A. E o Criciúma da Andréia não fez o trabalho de casa, perdeu para o Cuiabá, bastava um empate e teríamos mais um catarinense na Série A, mas acabou perdendo para o Cuiabá por 1-0 e ficou na Série B mais um ano. E agora a gente vai conferir aqui também os times que caíram para a Série C, e a gente confere na próxima arte aqui, que são o Ferroviária, foi para a Série C, o Amazonas, o Volta Redonda e o Paysandu vão disputar no próximo ano a Série C do Campeonato Brasileiro. André, então a gente volta aí no decorrer da semana, talvez já falando de algum time que colocou as 2 mãos na taça, se já é campeão, ou se a disputa ficou para outra rodada ainda para a próxima quarta-feira que vem. A gente sabe que amanhã os 2 times vão entrar bem mistos, né? Então a tendência talvez é que os 2 empatem também, ou até o próprio Flamengo pode perder também, porque vai jogar em Minas Gerais com um time misto. Então, tudo pode ocorrer ainda amanhã nessa rodada do Campeonato Brasileiro. É verdade, até porque futebol é sempre uma caixinha de surpresas, não é verdade? Exatamente, e com muita emoção, e essa reta final do Campeonato Brasileiro está muito boa mesmo. É isso aí, e teremos também em breve mais jogos da Libertadores, Copa do Brasil, as emoções realmente neste fim de 2025 é grande, né? E a tabela bem apertada nesse final do campeonato, né?